Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula. Nós fizemos uma introdução sobre o que eram os sinais vitais e falei sobre temperatura, como é que a gente tem alguns critérios para poder entender os princípios científicos lá da aferição de temperatura. E agora eu vou falar para vocês de frequência de pulso, frequência respiratória e pressão arterial. Tá? Se liga aí na parada aí que o professor vai falar. Vamos lá. Primeiro, aferição de frequência de pulso. Tá? É uma das maneiras de eu avaliar o sistema circulatório. Tá? Posso usar a frequência ali anotada como ppm, pulsos por minuto. Mas como eu estou fazendo a aferição de um pulso periférico, por exemplo, aqui no pulso radial, né? Então, o que acontece? Eu estou fazendo uma relação indireta da frequência cardíaca. Quando vocês estiverem entendendo um pouco mais sobre o sistema elétrico do coração, vocês vão perceber que às vezes o paciente tem estímulo elétrico para ter 120 batimentos por minuto, mas ele só tem 60 batimentos de pulso, ou seja, o ventrículo só contrai metade das vezes. Existem algumas arritmias que fazem isso. Então, quando eu faço uma aferição de pulso, eu estou aferindo numericamente quantas vezes o ventrículo fez a sua contração. Tá? Isso é importante se vocês se ligarem, porque reflete diretamente na compreensão do sistema cardiocirculatório. E como é que eu vou verificar a frequência de pulso? Eu vou usar dois métodos, os métodos tradicionais que a gente tem, que é o auscultatório, vou usar o estetoscópio, colocar sobre o pulso apical do paciente, e vou usar o método palpatório, vou usar a polpa digital, a ponta dos dedos, geralmente a gente usa 2 dedos para fazer isso, indicador e médio, coloco sobre um pulso periférico e faço a aferição numericamente. Vou contar literalmente quantas vezes o pulso vai surgir ali embaixo dos meus dedos, tá bom? Para fazer o método auscultatório, eu vou pegar o estetoscópio e vou encontrar aqui, ó, deixei para vocês, quinto espaço intercostal e vou achar a linha hemiclavicular. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, quinto espaço na linha hemiclavicular, coloco o estetoscópio, tá? Olha que legal, coloquei uma imagem aqui para vocês entenderem. Vocês vão fazer a palpação da costela do paciente, os espaços intercostais. 1, 2, 3, 4, 5 na linha hemiclavicular. Posiciono o estetoscópio sobre essa área e vou auscultar quantas vezes o ápice do coração vai fazer o choque contra a parede do tórax, tá? Pego o estetoscópio e faço a aferição. Conto por 1 minuto quantas vezes ele bate, o ápice do coração bate sobre a parede do tórax. Tá? Então, essa aferição, quando vai me dar um valor, então imagina que deu o valor de 80 batimentos por minuto ou 80 pulsos por minuto. Tá? O método palpatório é o método mais tradicional, mais comum, mais fácil de fazer. Geralmente, o pulso escolhido pela maioria das pessoas é o pulso radial, mas nem sempre a gente vai usar esse pulso para aferir. Como a gente vai começar a introduzir técnicas para vocês entrarem na prática em Semiologia 2 no próximo semestre, vocês vão precisar avaliar todos os pulsos, tá? Então eu coloquei aqui para vocês, ó, avaliar o pulso periférico dos pacientes. Pulso temporal, carotídeo, braquial, radial, ulnar, femoral, poplíteo, tibial, posterior, podálico, tem 3 nomes que já encontrei em literatura, pedis dorsalis ou a artéria pediosa, tá? Então, vamos entender que aqui é um ponto só, tá bom? O que eu tenho aqui? Olha, na região temporal, eu tenho o pulso temporal. Tenho na região da carótida, ó, posiciono a mão aqui sobre a traqueia, escorrego sobre o esternocleidomastoide e vou encontrar aqui o pulso carotídeo. Tá? Tenho aqui, ó, pulso braquial, pulso femoral, pulso radial e ulnar. Né? Então, olha aí colocando o dedo aqui sobre a artéria radial. Então, pegue lá numa mão, você escolhe como vai ser avaliada, na outra mão você coloca sobre a artéria radial para você sentir a pulsação de vocês mesmos, tá? Vocês têm a importância dessas avaliações, ó, então eu coloquei aqui que vocês vão ter que fazer a aferição da artéria radial com a artéria ulnar. E existe, depois eu vou passar um vídeo para vocês, eu vou deixar linkado ele para vocês nas atividades, para vocês assistirem sobre o teste de Allen modificado, onde a gente faz um teste apertando a artéria radial, aperta a artéria ulnar. Por quê? Na maioria das vezes eu faço esse teste porque eu vou puncionar a artéria radial.
E se houver algum problema na punção e esse paciente ter alguma complicação, um trombo, e ele obstruir a artéria radial, eu tenho que garantir que só o fluxo da artéria ulnar vá ser capaz de perfundir todos os dedos da mão pelo arco palmar, que está aqui, ó, né? Então, no vídeo vai ficar bem claro para vocês como é feito essa aferição do teste de Allen modificado, tá bom? Esse vídeo eu fiz com o pessoal da Unasus. Eu tenho aqui, ó, a artéria pedis dorsalis, né, ou da artéria pediosa, sobre o dorso do pé, tibial posterior, né, fazendo a avaliação dos dois membros inferiores quanto à pulsação. Então a gente faz a avaliação bilateral para saber se um pulso está igual ao outro, uma simetria, né, se a gente tem essa possibilidade. E aí quando eu começo a falar nisso, simetria, intensidade, força, eu começo a mostrar para você o seguinte, o que eu tenho que avaliar quando se refere à frequência de pulso. Tá? Então, frequência de pulso, ou seja, só a frequência em si, já é um dado a ser avaliado. Então, eu preciso saber quantos batimentos, quantos pulsos por minuto está acontecendo com aquele paciente. Então, eu tenho que fazer a conta em 1 minuto quanto é que está tendo a pulsação daquele paciente. Tá? E eu deixei aqui para vocês aquela nomenclatura. Quando o valor é normal, né, normocárdico, então a pulsação apresentada está entre 100 e 100, entre 60 e 100 batimentos por minuto. Se ele tiver 62, 65, 70, 80, está normocárdico. O que é importante eu saber agora? Quais são as nomenclaturas para valores que encontram-se acima dos valores normais e abaixo dos valores normais. Taquicardia, ou o paciente está taquicárdico quando está acima de 100 batimentos por minuto, e bradicardia, ou o paciente está bradicárdico quando ele está abaixo de 60 batimentos por minuto. Tá? Então, essas avaliações se referem à avaliação de frequência. Anotem bem isso, porque são questões importantes, porque a gente usa de rotina, cotidianamente, esse tipo de avaliação com os pacientes. Preciso avaliar o ritmo, se esse ritmo está normal ou regular. Né? Então, é a cadência, é aquela... na verdade, chama ritmo, né? Quando você tem os intervalos entre um pulso e outro são iguais. Então, eu tenho ritmicamente o mesmo intervalo entre uma pulsação e outra, então o pulso está normal. Se acontecer de ter variações de intervalo, uma hora ele bate lento, depois ele bate rápido, depois ele bate lento, depois ele bate rápido. Então, isso é um ritmo irregular. Ele pode estar associado a um tipo de arritmia. A gente não vai definir quais são as arritmias agora, mas eu tenho que saber que esse pulso está arrítmico, ele não está regular. Tá? Quanto à força, né? Quando eu coloco a mão sobre o pulso, ele tem uma intensidade. Você sente uma força pressionando o seu dedo na hora que você fez a palpação. Então, quando esse pulso está normal, ele está forte. Quando o paciente está debilitado, desidratado, e ele tem, às vezes, uma hemorragia, ele pode estar fraco, onde a percepção do pulso ela é bem limitada, eu ainda consigo sentir, e quando você ainda fica na dúvida, será que tem pulso, não tem, você percebe que ele é muito fino, aí você pode chamar de filiforme, né? Que é aquele pulso praticamente muito fraco, que você praticamente confunde se ele tem ou não tem aquele tipo de pulsação. Tá? Então isso se refere à força. Já vi 3 características. Eu vi frequência, eu vi ritmo e vi força. Guardem essas informações que são importantes. Anotem aí, façam uma anotaçãozinha. Tá? E eu tenho a igualdade, ou mais comumente falado, simetria. Lembra aquela foto que eu coloquei uma pessoa avaliando os 2 pulsos da artéria pediosa simetricamente, paralelamente, junto? Tá? Eu estou avaliando a simetria. Ela tem que ser igual nos 2 membros. Se eu tenho um coração bombeando para uma artéria principal que se divide para a perna direita e perna esquerda, obviamente, se eu não tenho nenhuma alteração patológica, o pulso do pé direito e o pulso do pé esquerdo têm que ser iguais. A intensidade, o ritmo, né, eles têm que ser, e a frequência tem que ser a mesma para todos os 2 lados. Né? Então, isso significa que o pulso é simétrico. Ou ele pode ser assimétrico. Por exemplo,
De um lado, ele tem a pulsação de um pé, no outro pé, ele não tem a pulsação. E quando eu falo isso, eu falo para todos os pontos, tá, gente? Eu vou fazer uma objeção para vocês quando vocês forem avaliar pulso de carótida, porque a gente não vai pressionar, principalmente em idoso, as duas carótidas ao mesmo tempo. Mas todos os outros pulsos eu avalio simetria. Tá? Quando vocês forem fazer prática no laboratório, vocês vão fazer essas observações com vocês, com o professor, tá bom? Então a simetria pode ser, de um lado eu tenho a pulsação normal, do outro lado é ausente. Né? Eu posso ter, por exemplo, um lado é mais filiforme, do outro lado ele é normal, ele é forte. Tá? Então isso já caracteriza uma assimetria. Tá? E o que eu vou avaliar? É importante, né? Deixa eu dar uma pausa aqui para vocês entenderem o seguinte: quando eu estou avaliando qualquer um dos sinais vitais, eu tenho que me ligar que fatores externos podem interferir. Eu tenho que me ligar, eu tenho que ficar atento que o paciente pode ter uma assimetria. Então, uma irregularidade já me dá atenção para descobrir e falar, olha, tem alguma coisa estranha. Vamos tentar descobrir a causa. Se não souber a causa, vamos tentar descobrir fatores que estão desencadeando isso. Tá? Então é muito importante. Mesmo que não seja um diagnóstico médico, a gente não está fazendo diagnóstico médico. Eu estou buscando alternativas para ver se o problema que o paciente tem pode ser solucionado com cuidados de enfermagem. Então a gente tem que estudar, ler prontuário, ver exame, e aí em cima disso a gente promover cuidados que possam facilitar ou melhorar a vida daquele paciente. Tá? Então vamos lá. O que a gente tem que avaliar? Né? Primeiro, fatores que interferem na frequência cardíaca. Eu coloquei aqui duas colunas. Situações que vão aumentar a frequência cardíaca, situações que vão diminuir a frequência cardíaca. Olha só que interessante. Exercício físico. Vocês fazem exercício físico, nem que seja subir a ladeira do cave. Né? Então, quando em curto período de tempo, subiu a ladeira lá 5 minutos, 10 minutos, tem pessoa que leva meia hora para subir, porque vai contando tijolinho por tijolinho. Mas ela está fazendo exercício físico. Então, a frequência cardíaca dessa pessoa tende a aumentar com o exercício físico. Mas eu tenho aquele atleta profissional que treina todos os dias, 3 horas, 4 horas, 5 horas por dia, para que, quando ele precisar do sistema cardiovascular dele, ele tenha uma adequação ao exercício físico. Ele não pode correr uma maratona com a frequência cardíaca a 300 batimentos por minuto. Se a gente se desembestar, sair correndo sem preparo nenhum, quem nunca correu na vida, vai ter a frequência cardíaca lá em cima, não vai aguentar, vai cansar antes. Mas um atleta profissional precisa condicionar o seu sistema cardiocirculatório. Então, corrida, exercício físico em geral, quando é em longos períodos de tempo que ele fez aquele condicionamento, ele tende a diminuir a frequência cardíaca. Normalmente, esses atletas são bradicárdicos por natureza basal. Então, é natural que eles tenham uma frequência cardíaca mais baixa para que quando ele tem explosão de energia, de exercício físico, a frequência não atinja limites desagradáveis para o exercício físico. Então, ele é preparado para isso. Temperatura. Né? Quanto maior a temperatura corporal, maior é a frequência cardíaca, porque ele tem uma relação direta para tentar combater aquela temperatura e passar mais sangue na região periférica para perder calor. Tá? E o contrário também existe. Quanto mais frio, né, quanto menor é a temperatura, menor é a frequência cardíaca para tentar preservar a energia, para não gastar energia. Né? Então ele tende a deixar menos sangue circulando na periferia para não perder calor para o meio externo. É um sistema de proteção. As emoções, né? Dor e ansiedade tendem a aumentar a frequência cardíaca. Prova, né? Quando o professor Luiz Miguel ia aplicar uma prova para vocês, a tendência é aumentar a frequência cardíaca, esse tipo de emoção, essa ansiedade, né? Ou quando você está num sistema de relaxamento, coloca uma musiquinha lenta, apaga as luzes, a tendência é você ter uma diminuição da frequência cardíaca, porque você entra num repouso mais profundo, tá? Você melhora a sua ansiedade, você diminui aqueles estímulos que te causam aumento de frequência cardíaca, agora ele diminui, já que você tirou o fator emocional do teu envolvimento ali. Existem medicamentos que fazem cronotropismo, ele tem estimulação da frequência cardíaca, tá? Epinefrina é a adrenalina. Então, quando eu aplico a adrenalina no paciente, a tendência é que a frequência cardíaca aumente. E existe um outro medicamento chamado
medicamentos que fazem cronotropismo negativo, ele diminui a frequência cardíaca do paciente. São os medicamentos que fazem um bloqueio dos receptores beta do coração, são beta-bloqueadores. Um medicamento muito conhecido das pessoas é o propranolol. Esse é um medicamento que faz a diminuição da frequência cardíaca, consequentemente um efeito relativamente direto é a diminuição da pressão arterial porque você diminuiu a frequência cardíaca. Eu vou explicar para vocês essa relação lá no finalzinho com a aula de pressão arterial. Hemorragia, quanto mais sangue o paciente perde, a tendência é que aumente a frequência cardíaca. Eu vou explicar isso também para vocês na relação com pressão arterial, porque é um estímulo rebote de defesa, para que o paciente não morra com muito sangue perdendo e que não faça a perfusão cerebral. O cérebro entende isso como um mecanismo de defesa e fala: a frequência cardíaca aumente para passar mais sangue pelo cérebro, para ele manter os sinais vitais do paciente mais atentos, mais funcionantes. Tá? Ao contrário, não tem relação, porque você não tem como ficar ganhando sangue toda hora, a não ser de forma induzida. Tá? Posição: se o paciente estiver em pé ou sentado, ele tem um aumento da resistência vascular, então o coração precisa trabalhar mais, então ele dá lá um aumento da frequência cardíaca, e se ele estiver deitado, ele consegue ter menos resistência, menos trabalho de força de trabalho, ele vai ter uma frequência cardíaca reduzida. Tá? Em relação ao pulmão, pacientes que têm comprometimento pulmonar, baixa oxigenação do tecido, consequentemente o coração precisa ser mais acelerado para poder passar mais sangue e consumir o oxigênio de uma maneira mais otimizada. Né? Então, pacientes que têm problemas pulmonares, que são tabagistas, que têm interferência direta, né, com o tecido pulmonar, tende a ter uma frequência cardíaca mais elevada para poder passar mais sangue e captar mais oxigênio. Tá? A gente vai ter uma aula específica, né, sobre sistema respiratório e oxigenoterapia, então a gente vai detalhar muito mais isso mais para frente. Tá? Uma coisa muito interessante que depois a gente vai explicar para vocês é porque o fator respiração ele tem grande influência cerebral, né? Então ele é um sistema autônomo. Então eu vou, na prática, explicar para vocês que quando vocês fizerem a avaliação da frequência cardíaca, vocês não vão contar para o paciente, mas vocês vão induzir já no próximo passo, vocês vão entrar no próximo passo, que é a verificação da frequência respiratória. Assim você não fala para o paciente que está fazendo a aferição da frequência respiratória. Tá? Por quê? Respiração, hoje, você tem o oxigênio, que está aqui no ar ambiente. Hoje está se falando em oxigenação por causa do problema da pandemia, do sistema respiratório das pessoas. Então, hoje eu tenho, já se sabe, né, isso já é de praxe, eu tenho 21% como concentração de oxigênio na atmosfera que a gente respira. O que acontece? Quando eu inspiro, as células do corpo vão usar esse oxigênio para fazer todo o processo metabólico. E aí ele gera vários metabólitos, um outro metabólito que é gerado é o gás carbônico, o CO2, que ele volta na corrente venosa para ser eliminado pelo pulmão. E aí sai, né? Desculpa, é o dióxido de carbono. Né? Então, ele sai o dióxido de carbono para a atmosfera. Nisso, eu tenho um equilíbrio de inspiração e expiração. Para que isso aconteça, eu preciso ter essas três situações acontecendo. Eu preciso que o paciente tenha ventilação. Né? Essa é outra situação que eu preciso anotar. Anotem essas três atividades que acontecem no organismo da pessoa para que a respiração possa acontecer de maneira livre, para que o oxigênio possa chegar até o tecido que ele precisa, fazer o efeito que ele tem e voltar como subproduto o dióxido de carbono. Tá? Então, eu preciso ter ventilação, que é um movimento de entrada e saída do oxigênio. Né? Então, se eu tenho ventilação, eu sei que o oxigênio do ar ambiente está entrando junto pelo processo de respiração, do movimento pulmonar, então a ventilação está acontecendo. Eu tenho difusão, eu tenho que ter a troca de gases entre a hemácia e o alvéolo. Então não adianta eu ter o movimento de respiração e o oxigênio que está presente aqui no ar chega lá no alvéolo e ele está cheio de líquido, de secreção, de água, né? E ele não passa para o vaso sanguíneo. Então ele não teve a difusão. Se ele não teve a difusão, eu não vou aproveitar aquele oxigênio. Né? Então, por isso
que precisa ter também a terceira atividade, a terceira etapa, que é a perfusão, que é a liberação do oxigênio da hemácia lá para o tecido. Então, existem algumas patologias que depois a gente vai discutir em oxigenoterapia, por exemplo, da anemia falciforme. O oxigênio não se liga direito ali na hemácia, então não chega até o tecido como deveria chegar. Ou eu tenho um trombo arterial no membro inferior direito, e aí o pé da pessoa não recebe oxigênio, o tecido não recebe oxigênio. Né? Então ele teve a ventilação, teve a difusão, caiu o oxigênio na corrente sanguínea, mas o trombo arterial obstruiu a passagem do sangue oxigenado, e aí ele não chega até o tecido. Né? Então ele não teve a perfusão, não liberou o oxigênio da hemácia lá no tecido que precisava. Tá? Então isso é importante eu lembrar que eu preciso ter essas 3 atividades em sequência para que uma boa respiração e perfusão tecidual aconteça e o paciente não tenha problemas de oxigenação. Então, como eu falei, né, para vocês, lá no começo, que a gente não pode falar para o paciente que a gente vai aferir a frequência respiratória, olha a explicação aqui. Toda a respiração nossa, ela depende de um controle de centro respiratório que fica lá no cérebro, né? Então, são movimentos involuntários, tá? Geralmente. Mas se eu falar para vocês agora, que vocês estão assistindo esse vídeo, respirem lentamente. Aí vocês vão respirando lentamente. Mas eu vou falar para vocês agora, respirem bem rápido. Então, o movimento ele é involuntário no sistema basal, no sistema automático, né, autônomo que a gente tem, mas se eu quiser entrar e comandar a respiração, eu posso conseguir fazer isso. Os valores normais hoje, apontados na literatura, a maioria aponta para 12 a 16 respirações por minuto. Existem literaturas que falam em até 20 para adulto. Conforme a idade vai diminuindo, né, quanto mais novo é o paciente, a tendência é ter frequências respiratórias mais elevadas. Tá? Quando vocês estiverem lá em pediatria, vocês vão ver que o professor vai passar para vocês que a criança tem respirações de 30 a 40, de 30 a 50, porque são respirações mais rápidas, porque são pacientes que precisam de um aprimoramento, tem um centro respiratório mais maduro, então ele ainda tem uma frequência cardíaca maior, uma frequência respiratória maior. Nós estamos trabalhando agora com o padrão de adulto. Tá? Então, o padrão de adulto, vamos usar a referência que está no nosso livro principal, que é o Potter, de 12 a 16 respirações por minuto é o padrão normal. Tá? A regulação da nossa respiração é baseada em estímulos pela presença do CO2. Quando acontece de ter presença de CO2, ele acaba fazendo uma reação com solução tampão, que é a solução de bicarbonato, e libera íons H+, e o pH altera. Né? Então eu tenho receptores espalhados pelos sistemas vasculares que identificam quando a gente está com um pH muito alto ou muito baixo e ele interfere diretamente no padrão respiratório da pessoa. Tá? Isso é uma coisa muito importante saber, porque, por exemplo, quando eu travo a minha respiração, eu prendo meu nariz, fecho o nariz e fecho a boca, eu paro de respirar, mas o meu sistema metabólico continua trabalhando. E ele vai consumindo oxigênio e liberando CO2. O CO2 reage com a solução bicarbonato que tenho no sangue, libera íon H+, e o meio se torna mais ácido e o pH vai caindo, vai caindo, vai caindo. Chega a um determinado nível que esse sangue com pH muito baixo, ele se torna muito tóxico. E aí ele chega para o cérebro como um estímulo e fala, olha, eu preciso respirar. E aí o paciente faz uma respiração involuntária. Ele faz uma inspiração mesmo. Então, não importa se ele está fechando voluntariamente a respiração, ou se ele está embaixo da água, quando chega no nível de CO2 muito alto na corrente sanguínea, ele vai lá e faz o estímulo. Respira. E aí o paciente respira, e é assim que as pessoas morrem afogadas quando estão imersas, né, submergidas embaixo da água. Tá? Porque ele não consegue controlar esse estímulo que vai vir de um comando cerebral de sistema de defesa. Mas o cérebro não entende que eu estou embaixo da água e aí ele vai fazer eu respirar. Tá? Então isso faz parte de um processo químico que a gente tem ali pelo controle de regulação do CO2 com liberação de íons H+. Tá? A presença do oxigênio é fundamental para que funcione o metabolismo, mas ao mesmo tempo ele vai fazer a conversão em CO2. Tá? Então é muito importante realmente avaliar o pH e a liberação desses íons H+. Eu preciso ter movimentação, a inspiração ela é ativa, eu gasto energia, então quando eu respiro eu faço a contração do diafragma,
A expansão torácica, o ar entra por diferença de pressão, porque eu tive uma expansão, né? Então eu tive uma respiração ativa. E a expiração, ela é passiva, o paciente só relaxa e o ar sai pelo relaxamento, já não é mais por diferença de pressão, mas pelo relaxamento da musculatura. Algumas patologias vocês vão estudar mais para frente, deixam o pulmão fibrosado, então ele perde elasticidade. Ele consegue inspirar, mas ele não consegue expirar, ele precisa fazer força. Tá? E nisso causam as arritmias respiratórias, tá? Porque ele tem que forçar e não é natural o padrão respiratório desse paciente. E aí entra a mesma pergunta que eu fiz para vocês lá na frequência cardíaca e lá na temperatura. O que eu preciso avaliar? Né? Primeira coisa, frequência da respiração. Número, quantas respirações por minuto. Lembra que eu falei que o valor normal era de 12 a 16? Então, quando o paciente está com os valores normais, ele está em eupneia, ou ele está eupneico. Quando esse valor está abaixo de 12, ele está bradipneico, ele está com uma bradipneia. Acima de 16 é TAC. Então esses radicais, brad é baixo, TAC é alto, é usado tanto para frequência respiratória quanto para frequência cardíaca e assim por diante. Tá? Taquipneia, o paciente tem uma frequência respiratória muito acelerada. No nosso livro, na nossa referência, é até 16, mas em algumas literaturas podem-se usar até 20. Vamos usar a nossa referência 12 a 16 eupneico. Frequência, anotaram aí? Essa é a primeira coisa que eu tenho que avaliar em respiração. Profundidade ou amplitude, o quanto de expansão esse pulmão tem. Né? O paciente tem respiração ampla, né? Então isso é o esperado de um paciente. Quando ele está em repouso, às vezes essa respiração é mais diminuída, mas existem alguns tipos de paciente, por exemplo, fez uma cirurgia no tórax, se ele expandir o pulmão, ele vai sentir dor, então a tendência é ele ter uma amplitude menor, uma respiração mais curtinha. Né? Pessoas que brigaram, brigou com o namorado, brigou com a mãe, tá com ansiedade muito exagerada, tende a ter padrão respiratório meio suspiroso, então ele tem uma profundidade na expansão daquela respiração, né? Então a gente compara essas duas situações, se a respiração está muito profunda, se ela está normal ou se ela está muito superficial. Eu preciso avaliar o ritmo, né? Se o padrão é rítmico, se o intervalo entre uma respiração e outra ele é igual. E um processo respiratório inclui uma inspiração completa e ele expira completo. Isso é uma respiração. Aí inicia-se um novo ciclo e eu avalio os intervalos. Se eles forem iguais, eu tenho uma respiração rítmica. O ritmo é igual. Se for alterado, às vezes o paciente precisa forçar a respiração ou ele tem um trauma neurológico. Lembra que o padrão respiratório é controlado pelo cérebro? Né? Então ele vai ter alterações do ritmo. Isso pode nos dar muita informação. E eu deixei anotado aqui para vocês não confundirem o suspiro, que eventualmente todo mundo faz, né? Que isso se chama recrutamento alveolar. A gente tem 300 milhões de alvéolos. Né? Chega uma determinada hora que aqueles alvéolos mais periféricos acabam ficando muito fechadinhos. E aí o organismo, de uma maneira de defesa, faz a gente ter o suspiro esporádico. Né? E aí você faz um recrutamento alveolar, volta a deixar ele mais aberto para ser otimizado na respiração de pacientes normais. A gente tem esse suspiro eventual, né? Então está justificado aí por que a gente tem esse suspiro. Tá? E aqueles fatores que interferem, é muito importante eu prestar atenção. Exercício físico, a história da ladeira, tenho certeza que quando vocês chegam lá no alto da ladeira, a frequência respiratória de vocês ela é aumentada, né? Não tem como. A gente vai cansar e a gente vai precisar de mais oxigênio. Então o organismo fala, respire mais rápido para você absorver mais oxigênio do ar ambiente e ter uma melhor recuperação da sua musculatura, do seu processo metabólico. Dor, pacientes que têm que está com muita dor, a tendência é ter um aumento da frequência respiratória e a tendência é ela ter menos amplitude, para que ela possa ficar mais concentrada, sem se mexer, para não ter problema com a dor que ela está sentindo. Ansiedade aumenta bastante o ritmo, né? Então a tendência é que o ritmo fique mais acelerado, o intervalo entre uma respiração e outra é aumentada e aumenta também a profundidade. Tá?
Tabagismo influi diretamente no tecido respiratório, lá no traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Há uma alteração daquela camada de tecido e dificulta a absorção de oxigênio lá nos alvéolos. Então a tendência é que esses pacientes, ao longo dos anos, vá aumentando a frequência respiratória gradativamente. Tá? A posição do corpo, quanto mais ereto você estiver, melhor você consegue expandir mais o seu tórax, então facilita, né, a respiração. Se facilita, você tende a ter um padrão respiratório mais relaxado, mais lento. Se você deita, né, e você deita em prona ou deita com as costas no colchão, a tendência é que o peso do seu tórax possa interferir na respiração. Então a tendência é ter uma respiração um pouquinho mais dificultada, então você tem uma respiração um pouquinho mais acelerada. Tá? Em pacientes normais, essa percepção é muito difícil de se observar entre sentado e deitado, mas existe pacientes com dificuldade respiratória que, sentado, o padrão respiratório é melhor. Quando tem lesão neurológica, a tendência é alterar a frequência e ritmo sem nenhuma motivação, só pela lesão neurológica, e a função da hemoglobina, formato, quantidade, altitude, pode levar a gente a ter dificuldade respiratória. E aí pode alterar todos os parâmetros. Eu vou discutir com vocês na aula de oxigenoterapia esses parâmetros mais detalhados. Tá? Então, antes de eu entrar em pressão arterial, lembrando que quando você fala para o paciente, olha, eu vou aferir a sua frequência respiratória, ele vai, deixa eu voltar aqui para a gente conversar, ele vai respirar conscientemente. Então, a ideia é que quando vocês estiverem ou fazendo a aferição da temperatura, coloca lá no braço do paciente, ou fazendo a aferição da frequência cardíaca, acabou o tempo que vocês têm que contar a frequência cardíaca, já começa a observar o padrão respiratório, seja movimentos de amplitude do tórax ou do abdômen, para vocês contarem, olha, está tendo 1, 2, 3, faz a contagem de 1 minuto ali de frequência respiratória. Mas se você falar para ele, eu vou contar a sua frequência respiratória, ele vai ficar preocupado em respirar e você vai ter uma leitura errada de qual é o padrão respiratório daquele paciente. Tá? Então essa é uma situação que a gente não conta para o paciente que você está fazendo a aferição da frequência respiratória. Ok? Vamos voltar aqui. Tá, então vamos lá. Agora a gente entra no último dos sinais vitais, que é a pressão arterial. Muitas pessoas ficam ansiosas por chegar a esse momento porque vão aprender a fazer a aferição da pressão arterial. E lá no laboratório vocês vão aprender os dois métodos, o método palpatório e o método auscultatório. E aí vocês vão chegar em casa super animados e aí a família inteira vai ligar para vocês sexta, sábado, domingo. Olha, vem aqui aferir a pressão da tia Zezé, da vovó. Então, se preparem porque vai ser uma aventura a partir de agora que vocês vão saber o que é e como aferir a pressão arterial. Lamento dar essa informação, mas é verdade. Tá? Então, a pressão arterial em si, ela é a força que exerce sobre a parede da artéria e essa força ela é originada lá dos ventrículos. Então, quem faz a pressão a ser expelido, o sangue para ser expelido dentro das artérias é o lado direito do coração. Desculpa, é o lado esquerdo do coração, que é o ventrículo esquerdo. Ele joga o sangue que ele recebe dos pulmões pelo átrio esquerdo, do ventrículo esquerdo joga para a aorta, da aorta faz a grande circulação. O sangue venoso volta pela grande circulação, entrando pelo átrio direito, que cai no ventrículo direito e que faz a contração, iniciando o ciclo da circulação pulmonar. Então ele vai para a artéria pulmonar para ganhar oxigenação de novo. Tá? Então, o que é importante eu saber? Quando eu pego a anatomia do coração, a parede do ventrículo esquerdo é muito mais grossa do que a parede do ventrículo direito. Justamente porque ele tem que vencer mais pressão. A pressão arterial na aorta é muito maior do que a pressão arterial na veia cava, por exemplo. Tá? Porque o retorno venoso já é menor. Tá? Então, pressão sistólica e pressão diastólica se mede pelas artérias. Tá? Então, o pico máximo é chamado de pressão sistólica e o pico mínimo, que mantém ainda dentro da artéria para manter toda a perfusão tecidual, também é medida. Nunca vai ser zero a pressão da artéria. Só vai acontecer ser zero quando o paciente tiver uma hemorragia muito grande ou quando o coração parar de bater. Então, sempre vou ter uma pressão máxima e mínima dentro da artéria e é assim que a gente faz a medida da pressão arterial.
A unidade de medida sempre vai ser milímetros de mercúrio. Tudo vai estar padronizado para milímetros de mercúrio. Vocês vão ver lá no laboratório que eu vou ter os manguitos e os esfigmomanômetros com reloginhos, né, os manômetros aneroides, mas eles têm uma escala em milímetros de mercúrio, e eu tenho alguns ainda antigos lá que têm uma escala toda em coluna de mercúrio. Né? São os mais antigos que eram calibrados para você ter padronizações de estudo científico e eram usados aqueles de coluna de mercúrio. Então sempre vai ser medida em milímetros de mercúrio. E toda vez que vocês aferirem a pressão de um paciente e forem marcar lá na ficha de controle, sempre registrar o valor completo. Se a escala está lá marcando 120 por 80 de pressão arterial, máxima e mínima, vocês vão marcar na folha de controle 120 por 80 e não 12 por 8, como vocês vão escutar as pessoas falando. Ah, qual é a pressão daquele paciente? Ah, ele estava com 12 por 8. Isso é errado. O correto é falar que estava 120 por 80, porque em algumas situações eu vou ter medidas quebradas. Né? Em alguns exames laboratoriais eu preciso saber que essa medida ela é medida a partir de 0 e vai até 300, né? Os reloginhos nossos de manômetro. Mas a medida do paciente é sempre feita completa na unidade que vocês estão identificando. Tá? Então olha aqui, ó, eu coloquei uma foto só para vocês terem uma ideia de que a musculatura desenvolvida no ventrículo esquerdo é muito maior porque ele joga aqui o sangue para a aorta do paciente, para o arco da aorta. E a rede venosa que volta aqui ó, pela veia cava tem toda uma parede mais fina para poder depois jogar para a artéria pulmonar. Tá? Só para ter um adendo aqui para a gente relembrar. E outra questão que é muito importante, façam nota sobre isso, esses fatores fisiológicos que têm relação direta com a pressão arterial caem em concurso e você consegue entender todo o processo da pressão arterial quando você entende que esses 4 valores aqui têm relação direta também com a pressão arterial. Primeiro, resistência vascular periférica, que é a resistência que vai ter na periferia dos vasos. Quanto mais fechadas elas tiverem, maior é a resistência. Significa que o coração precisa fazer mais força para aumentar a pressão para vencer a resistência da periferia. Volume de sangue. Quanto mais sangue eu tenho dentro do vaso sanguíneo, né, eu tenho mais volume para poder ejetar. Então o coração tem que fazer mais força. Quanto menos sangue, menor é a pressão, porque ele tem menos sangue para bombear. Viscosidade. Viscosidade é como se a gente estivesse comparando água com leite condensado. Né? Então, água é mais fluida, leite condensado é mais viscoso, mais denso. Óleo. Óleo é no intermediário entre a água e o leite condensado. Ele tem uma viscosidade dele ali. Então, quanto mais viscoso, mais difícil é para ele passar pelos vasos mais finos, porque aumenta a resistência. E quanto mais fluido, mais fácil é dele perfundir o tecido. Então, o coração tem menos trabalho para perfundir aquele tecido, porque o sangue é mais fácil de percorrer vasos sanguíneos mais estreitos. E a elasticidade arterial. Quanto mais jovem, mais elástica é a minha artéria. Quanto mais idoso, mais rígidos são as artérias. Então a tendência, quando eu falei que o idoso começa a ter alterações por causa da idade, né, uma delas é aumentar a pressão arterial, porque você perde a elasticidade da artéria. E se você perde a elasticidade, o coração precisa ter mais trabalho para bombear, porque ele vai ter maior resistência vascular nesses casos. Tá? Outra informação que é muito importante para se somar com o slide anterior é a respeito do débito cardíaco. Débito cardíaco nada mais é a quantidade de sangue que roda no corpo humano em 1 minuto. Então, ele é medido por uma fórmula. Débito cardíaco é a mesma coisa que o volume sistólico. Esse S não é de sangue, tá? É de sistólico. Então, eu tenho o coração. Quanto de sangue cabe dentro do meu ventrículo? E multiplicado pela frequência cardíaca. Então, se eu dei uma estimativa aqui, ó, cabe num adulto aproximadamente 70 ml dentro de um ventrículo. Quando ele se contrair, ele vai expulsar para a aorta 70 ml mais ou menos de sangue. E ele tem uma frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto. Eu fiz uma estimativa, isso aqui não é padrão para todo mundo. Ele tem aproximadamente 4.900 ml circulando por minuto do débito cardíaco. Esse padrão é muito importante, porque, por exemplo, se eu der um medicamento para o paciente que diminui a frequência cardíaca, se isso acontecer, significa que ele vai ter esse valor aqui reduzido. Mas o volume de sangue continua o mesmo, o ventrículo continua o mesmo. Ele vai ter um débito cardíaco menor. Então, menos sangue
vai estar passando por ali, o coração trabalha menos, né? Então, se diminui a frequência cardíaca, significa que eu dei a possibilidade do coração trabalhar mais devagar, ele trabalhar com menos intensidade. Isso vai refletir também na pressão arterial, porque se a fórmula do débito cardíaco é essa, e ela está dentro do valor de pressão arterial também tem uma fórmula, já que a pressão arterial é todo aquele débito cardíaco, todo o trabalho que o meu coração tem, multiplicado pela resistência vascular periférica. E agora eu consigo entender. Se eu diminuir a frequência cardíaca do paciente, eu diminuí diretamente proporcional o débito cardíaco. Se eu diminuir o débito cardíaco e eu não mexi na resistência vascular periférica, diminuindo o débito cardíaco, diminuindo o trabalho do coração, eu diminuo a pressão arterial. Por isso que aquele medicamento beta-bloqueador que diminuiu a frequência do paciente também diminui a pressão arterial, porque ele faz com que o coração trabalhe menos e, consequentemente, eu diminuo a pressão arterial do paciente. Olha que relação legal, fisiologicamente falando, de frequência cardíaca e pressão arterial, como elas são ligadas diretamente. Tá? Agora eu vou marcar os fatores que podem alterar a pressão arterial. E isso é importante porque se eu estiver trabalhando num posto de saúde, eu não posso receber um paciente e já fazer a aferição da pressão arterial. Eu preciso deixar ele descansando. Eu sei que o exercício físico altera a pressão arterial. Se altera a frequência cardíaca, vai alterar a pressão arterial também. Eu tenho que deixar ele descansando para poder fazer a aferição correta. Tá? Então vamos lá, começando. Idade. A tendência é, conforme vai passando os anos, quanto mais idade o paciente tem, ele tem menos elasticidade, maior é a pressão arterial. Estresse, né? Quando eu tenho estresse, eu libero estímulos simpáticos, eu libero adrenalina. Então eu tenho o aumento do débito cardíaco porque aumenta a frequência cardíaca. Se aumenta a frequência cardíaca e eu tenho atividade de adrenalina, ela faz vasoconstrição. Também aumenta a resistência vascular periférica. Então tudo isso aqui aumenta a pressão arterial do paciente. O estresse aumenta a pressão arterial. Etnia. Existem estudos estatísticos que mostram que em populações negras a tendência de ter hipertensão é maior. Né? Então, foi-se provado por dados estatísticos, mas não se sabe exatamente qual é a origem desse valor, por que aumenta a pressão arterial mais na população negra do que na população de outras etnias. Tá? Então, etnia também é uma das situações que eu posso ter influência da pressão arterial. Sexo. Homens não é sexo prática, mas sexo entre homens e mulheres, classificação de gênero. Você tem homens adultos com pressão arterial maior do que nas mulheres, mas as mulheres, quando chegam na menopausa, estatisticamente mostram que o aumento da pressão arterial dela supera o aumento da pressão arterial do homem. Tá? Então, estamos trabalhando com dados estatísticos. Eu tenho medicações tanto para aumentar a pressão arterial quanto para diminuir a pressão arterial, e quando se fala em medicações, estamos falando da atuação aqui, no débito cardíaco, que pode ser no volume sanguíneo, pode ser na frequência cardíaca ou pode ser na resistência vascular periférica. Medicações para aumentar ou diminuir a pressão arterial vão estar ligados diretamente a essas duas fórmulas, e essas duas fórmulas precisam ser compreendidas. Não adianta decorar se você não entendeu essa situação aqui. Tá? No laboratório a gente pode discutir melhor sobre isso quando fizer a aula de pressão arterial. Tá? E hábitos, que eu já estava esquecendo aqui, quem ingere café ingere uma dose a mais de cafeína. Então, cafeína é um estimulante aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. Cigarro, né, o hábito de tabagismo, tende a fazer alterações no tecido, absorve menos oxigênio, precisa aumentar a frequência cardíaca para poder ter mais consumo de oxigênio, consequentemente eu preciso ter uma pressão arterial maior porque aumenta a frequência cardíaca. Tá? Exercício físico pode ser tanto para o bem, né? Se eu faço exercício físico eu melhoro o meu condicionamento cardíaco, eu tenho uma pressão arterial mais baixa, e o sedentário tem o contrário, né? O obeso tem uma resistência vascular periférica maior e a tendência é o coração trabalhar mais para poder superar essa resistência, e a pressão é maior no sedentário ou no obeso. Tá? Eu tenho uma classificação aqui da Organização Pan-Americana de Saúde. Essa escala ela não precisa ser decorada, tá, gente? Só para vocês entenderem que valores normais de pressão arterial está entre 120, abaixo de 120 de pressão sistólica e abaixo de 80 de pressão diastólica.
E aí ele classifica pré-hipertensão, hipertensão estágio 1 e hipertensão estágio 2, que já é o aumento da pressão sistólica e a pressão diastólica. Observem que no estágio 2 já é um aumento de sistólica mais que 160 e diastólica mais que 100. Tá? Então, pacientes que têm hipertensão severa chegam a atingir mais de 220, 240 de pressão sistólica. Tá? A diastólica acima de 100 já é prejudicial e ela às vezes sobe para 140, 160. Mas, e a mais prejudicial de todas elas é a pressão diastólica, que é aquela pressão de base que fica ainda mantendo no coração, no vaso sanguíneo, na artéria. Né? E ela estando alta, mesmo em relaxamento do ventrículo, significa que todas as ramificações estão com pressão mais elevada. Isso pode causar um rompimento de um desses vasos e causar um acidente vascular cerebral, por exemplo. Né? Cuidados na aferição. Né? Então, quando eu for fazer a aferição da pressão arterial, eu sei que existem os métodos invasivos, que eu pus até um vídeo para vocês explicando passo a passo o não invasivo, e ela também comenta no vídeo que a forma invasiva é reservada mais para colocar um catéter numa artéria, reservada para ambientes como terapia intensiva. No nosso caso, nós vamos trabalhar da forma não invasiva, tá? Utilizando um esfigmomanômetro e um estetoscópio. Esfigmomanômetro é aquele aparelho que a gente tem um manômetro, um relógio, uma estrutura de borracha coberta por um tecido que vai apertar o braço do paciente e ocluir a passagem de sangue arterial. Pode ser o relógio do tipo aneroide, que ele é pelo manguito de borracha e ar, ou pode ser pela coluna de mercúrio, e eu vou mostrar esses dois para vocês no laboratório. Tá? A largura do manguito influencia diretamente na qualidade da leitura. Tá? Então, aquela estrutura de tecido e borracha inflável, ela tem que ser proporcional ao braço do paciente. Se eu tiver um manguito muito estreito, muito pequeno para o braço do paciente, eu não vou distribuir a pressão correta e ele pode me dar uma falsa leitura na hora de eu aferir a pressão arterial. O mesmo vai acontecer se eu tiver um manguito muito grande e o braço do paciente, ou for uma criança, e ele é muito fino. Então ele distribui muita pressão e ele vai dar uma outra leitura errada também para a gente. Então a estrutura de borracha e manguito tem que ser proporcional ao tamanho do braço do paciente. Tá? Então ela tem que envolver pelo menos 80% do braço do adulto e todo o braço da criança, mas proporcionalmente ao seu tamanho. Então quando você for trabalhar na pediatria, por exemplo, o manguito todos são menorzinhos para você colocar no braço do paciente. Tá? Não pode ficar apertado em demasiado. Se apertar demais o braço antes de começar a insuflar, a estrutura de tecido tem que estar só posicionada firme sobre o braço do paciente. Nada de estar apertado. E também não pode ter folga. Não pode estar sobre a roupa. Né? Então, existem algumas regras para a gente fazer a aferição correta da pressão arterial. Tá? Olha aqui então. Ó. Então, quando vocês forem estudar lá na prática as regras de largura do manguito e comprimento do braço do paciente, você vai posicionar o manguito aqui, 2 a 3 dedos acima da dobra do cotovelo, da fossa antecubital. Né? Porque é onde a gente vai colocar o estetoscópio para fazer a aferição do método auscultatório. Tá? Cuidado, né? Sempre utilizar um ambiente silencioso. Não adianta usar um ambiente barulhento para quem está aprendendo a fazer a aferição da pressão arterial, porque vocês precisam escutar os sons característicos da pressão arterial, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Não colocar o manguito sobre roupa, tá? Porque você vai aumentar demasiadamente a pressão sobre o tecido e vai dar uma falsa leitura. Não aferir a pressão arterial em membros no braço direito ou esquerdo que tenham fístulas arteriovenosa. E o que são fístulas arteriovenosas? Né? Esses pacientes, quem faz hemodiálise, eles já são muito bem esclarecidos quanto a isso, eles fazem uma junção da artéria com a veia, faz uma ponte ali. Né? E ele aumenta, como tem uma junção, o sangue arterial entra parcialmente dentro da veia, ele faz uma dilatação pelo aumento de pressão. Então, quando o paciente faz hemodiálise, eles acabam funcionando essas dilatações para poder auxiliar na hemodiálise do paciente. Então, esses braços que têm fístula, eu não posso apertar o manguito, porque eu posso criar coágulo e ele perde a fístula, que é a salvação desse paciente. Tá? A mesma coisa vai acontecer com pacientes que foram feitos mastectomia. Quando se faz a mastectomia na mulher, e agora no homem também, por causa de nódulo mamário, você tira também a rede linfática. Você tem que evitar pressionar esse braço para não ter problema com a rede linfática desses membros, tá?
E os membros inferiores eles devem ser evitados. Mas existem situações que eu posso precisar usar os membros inferiores, né? Então você pode usar a artéria poplítea colocando o manguito na roxa, colocando o manguito sobre a coxa, e você pode usar a artéria pediosa para fazer a leitura colocando o manguito sobre a poplítea, sobre a panturrilha do paciente. Tá? É uma das possibilidades de vocês fazerem a aferição do membro inferior. E aqui eu coloquei um resuminho para vocês entenderem o que vocês vão auscultar lá na prática. Tá? Então eu deixei aqui as fases do som de Korotkov, e o que importa para a gente inicialmente, quando eu faço a aferição do método auscultatório e palpatório, é que primeiro eu vou escutar um som e depois eu vou escutar o último som. Esse intervalo eu preciso memorizar lá no reloginho qual foi o primeiro som, em que valor que ele estava. O primeiro som foi em 120. Qual foi o último som? O último som foi em 80. Então a pressão arterial do paciente vai estar entre 120 e 80 de sistólica e diastólica. Tá? Mas eu vou aprender dois métodos. Eu vou primeiro aprender a fazer o método palpatório, para identificar com precisão qual é o método sistólico, para daí usar o estetoscópio e colocar lá sobre o método auscultatório. E aí eu não preciso insuflar o manguito até 200, 250, 280, porque isso machuca o braço do paciente, incomoda. Então, quando eu sei que a pressão do paciente está em 120, 140, eu só vou insuflar 30 a mais para poder colocar o estetoscópio. Tem um videozinho que eu coloquei para vocês fazerem uma atividade depois dessa aula, e vocês têm um texto que o pessoal da Universidade da USP de Ribeirão Preto também desenvolveu. Deixei esses dois textos para vocês lerem e assistirem. Tá? E na prática, no laboratório, a gente faz o passo a passo para vocês memorizarem melhor. Então vamos aqui, deixar para a gente encerrar. Né? Espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Eu preparei esses dois arquivos com muito carinho para vocês e deixei as atividades prontas para vocês fazerem aqui no Google Classroom. Tá? Eu vejo vocês no laboratório porque a prática é muito importante para vocês fixarem a teoria à prática. O conhecimento se consolida muito melhor. Tá bom? Obrigado por acompanhar essa aula até agora e eu vejo vocês até breve. Até na próxima aula. Tchau!